This call is now being recorded. Muito bem, começando então. Eu tô achando que não tá gravando. Tá aparecendo gravando pra vocês aí? Tá. Tá? Tá. Então deve estar gravando então. Depois eu corto essa parte aqui. Bom, pessoal, é um prazer estar falando com vocês. Sempre uma grande emoção. E agora um pouquinho complicado, porque a escola realmente está quase fechada. Nós estamos vivendo um dos piores momentos da pandemia. Hoje, inclusive, vai ser anunciado mais um plano de fechamento, exatamente para tentar conter esse o avanço e o número de mortes. Então, assim, só está indo na escola realmente quem precisa mesmo, quem não tem recursos, porque, caso contrário, a escola é um local perigoso, é um local que não dá, então, para estar participando, certo? Vocês acredito que já estão na casa, né? Já estão fazendo atividade em casa. A Ana estava me contando da dificuldade, da muita atividade, como é que vocês estão caminhando com isso? Vocês estão dando conta de acertar o que tem que fazer, ou é só o excesso mesmo? Como é que tá para vocês isso? Tá, mas é porque tem bastante atividade mesmo, professor. Bastante, né? Mas É a gente mais tá fazendo, sim. do centro de mídias ou dos professores da escola? Não, dos professores da escola. Professor da escola, né? Então, ficou pesado porque o ano passado era a cada 15 dias, agora toda semana é um pouquinho pesado mesmo, até para nós, porque vocês não têm uma ideia do quanto de atividades que chega por semana para nós. Então, assim, se vocês quiserem, podem tentar conversar com a coordenadora, a gente poderia até falar com ela, de voltar como ano passado, já que agora começou então todo mundo em casa mesmo, certo? Acho que seria legal dar uma redução, tentar reduzir um pouquinho esse número de atividades, certo? Mas mesmo assim eu vou falar para ela também disso, que vocês agora têm essa sobrecarga do centro de mídias. Não é muita coisa, mas tem que fazer aquelas atividades, e existe uma cobrança muito grande por causa daquilo, certo? Mas eu falo com ela e convido também vocês da sala, se quiserem depois se unir, depois para conversar com ela também, acho que seria legal, viu? Com a diretora também, seria bacana, certo? Para tentar voltar como ano passado, fazer a cada 15 dias, certo? Tudo bem? A gente até agradeceria se voltasse a fazer assim. É bem mais Né? leve. Certo, pode deixar, vou falar assim. Pessoal, e que mais que tem que falar? Bom, duas atividades, depois eu falo do projeto de vida, que essa semana tem uma atividade diferente para vocês fazerem, tá joia? Mas eu já falo já. Vamos começar então com filosofia. Bom, tá aparecendo na tela para vocês. Deixa eu só espelhar aqui o modo apresentador. Prontinho, agora sim. Pessoal, hoje nós vamos começar uma nova etapa, na verdade, das aulas. Essas 4 aulas que nós tivemos, elas foram mais para explicar para vocês o que é filosofia, como acontece o trabalho do filósofo, quem de fato faz filosofia, e ao mesmo tempo o preconceito que há com relação à filosofia. Então foram essas dimensões que vocês trabalharam. Agora, nós vamos sair um pouquinho dessa área mais de conhecimento da filosofia e nós vamos agora ser filósofos, ou seja, nós vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos nessas aulas. E nada melhor do que nos conhecer, não é, pessoal? E aí, pensar um pouquinho qual é a nossa importância e o que nós podemos fazer, então, para mudar a humanidade. Então, essas primeiras aulas serão para isso: autoconhecimento, depois, como eu uso o meu conhecimento, e aí, por fim, como que eu aplico isso no meu dia a dia. Tá joia? E aí lá no final do ano aí eu volto de novo para trazer para vocês algumas ideias sobre como que nós devemos viver no mundo, como deve ser a atuação no mundo, certo? Bom, então para começar, trouxe algumas perguntinhas aqui. Vocês pararam para pensar quem somos nós, seres humanos? Quem somos nós, seres humanos? Animais? Animais, muito bem, isso mesmo. Até coloquei aqui uma imagem da evolução de Darwin. Olha só, nós nunca podemos esquecer, pessoal, da nossa condição. Nós somos animais. O Aristóteles diz, somos animais racionais, mas nós somos animais, certo? E aí uma outra perguntinha para nós pensarmos: qual a nossa condição de transformar o mundo em que vivemos em um lugar melhor? Será que nós temos essa condição de fazer o mundo melhor? Nós somos os seres mais desenvolvidos até agora que transformam o mundo do jeito que é mais propício de nós, seres humanos, viver, não que os outros. Mas, tipo, Exato. Isso o foco mesmo. é a nossa própria espécie.
Muito bem, é isso mesmo, e nós vamos adaptando ao nosso modo de viver, exatamente. Agora, e aí, lógico, nós temos uma condição sempre de fazer melhor, não é? Se nós pensarmos um pouco as cidades, nós adaptamos a natureza para viver do nosso modo, do nosso jeito. Então, quer dizer, nós mudamos a nossa maneira de ver o mundo, de melhorar a natureza. Certo? Bom, aqui a Ana já falou, né, que espécie de animal nós somos então os animais racionais. Muito bem. O que nos caracteriza como seres humanos? Isso é importante para nós pensarmos. Qual a nossa característica? O pensar? Isso, exatamente, que é a razão humana, exatamente. Olha só, lógico, os animais também pensam, tem vários animais que têm um pensamento desenvolvido, mas o ser humano é capaz de usar a razão, certo? Talvez não tanto quanto deveria, mas utiliza a razão. E o que nos marca como animais da espécie humana? Os nossos feitos através do pensamento, tipo, a nossa vontade. Isso, e, pô, pensando nisso, aí nós podemos pensar um pouco ao longo dessa evolução, a ciência que o ser humano criou, a própria condição, a linguagem que nós utilizamos, tudo isso, então, olha só, é um marco, não é? Em relação aos outros animais. Nós temos esse diferencial. A linguagem nos possibilita viver um outro mundo, uma outra maneira de conhecer as coisas, certo? Bom, aí pensando um pouquinho aqui, olha só. Aí, aqui vou só avançar, que isso aqui não vai ser importante agora. Olha só. Pessoal, o que somos nós? Nós nunca podemos esquecer, isso é importante nessa aula, nós pensarmos exatamente isso. Olha só, nós somos o nosso corpo. Por mais que nós tenhamos coisas, nós queremos ser outras pessoas, queremos transformar o mundo, nós nunca podemos esquecer que nós somos o nosso corpo. Aliás, quando nós morrermos, é a única coisa que vai ficar, será o nosso corpo. Então, olha só, a filosofia vai pensar o quê? Que nós podemos transformar a natureza, transformar a sociedade, mas nunca podemos esquecer a nossa essência, a nossa condição natural. E olha só, e o que seria esse corpo para nós? O que seria esse corpo para nós? A nossa evolução desde, bom, quando na teoria de darwinismo a nossa evolução tanto mental quanto se comunicar e tudo mais. Isso mesmo. Mas olha só, o nosso corpo, ele, ao mesmo tempo que ele nos liberta do mundo, ele também nos aprisiona para outras coisas. Por exemplo, nós temos vontade de nos alimentar, temos vontades, por exemplo, de dormir, ou seja, às vezes nós queremos fazer alguma coisa, mas o nosso corpo não deixa. Ele nos limita de algumas coisas. A mesma razão humana, às vezes nós tentamos conhecer além, mas nós ficamos limitados. Agora há pouco eu estava dando aula para o 8º ano e o menininho falou: ô professor, eu gosto de desenhar, eu adoro desenho, mas quando eu não consigo fazer, eu fico irritado e paro de desenhar. E aí eu não faço o que eu deveria fazer. Então, olha só, o nosso corpo, nós temos a vontade de querer fazer, mas o nosso corpo ele nos aprisiona. Lembre-se de Platão, que Platão falava. Olha só, o nosso corpo ele é prisão da alma. Então, olha só, por isso que nós não conhecemos a verdade, porque nós não conseguimos nos libertar ainda. O nosso corpo ainda é prisioneiro, certo? Bom, então olha só, mas aí fiquem tranquilos que é mais para a gente pensar um pouco sobre esse corpo. Hoje, pensando a razão de termos um corpo e as consequências disso, certo? Bom, olha só, então nós nunca podemos esquecer a nossa condição, que somos animais, isso já falei para vocês também, olha só, aqui. Agora, nós vamos estudar hoje, pessoal, 2 pensadores. Um que nós estudamos no ano passado, que foi o René Descartes, lá nas primeiras aulas, lá no fevereiro do ano passado, e um outro filósofo novo hoje, que é o Blaise Pascal, que é o filósofo da lógica, da razão, certo? E eles vão pensar um pouquinho sobre a nossa condição na natureza. Vejam bem, olha só, o ser humano, pessoal, ele criou várias coisas, ele transformou o mundo. Olha o mundo como nós vivemos hoje. Mal a gente consegue pensar que somos animais, porque nós vivemos numa era tão tecnológica e tantos desafios que nos aparecem,
que nós esquecemos a nossa condição. Quando as pessoas, quando vão, e é legal até a criança, quando vai ao zoológico, ela olha para os animais e fala, nossa, que diferente. Mas ele esquece que nós temos algo, muita semelhança com aqueles seres que ali estão. Mas nós perdemos essa essência, nós perdemos a nossa condição natural, certo? Bom, e ao mesmo tempo, o ser humano tem essa vontade, desde sempre, de controle da natureza. Lógico, se nós pegarmos a pré-história, lá os homens primitivos, eles precisaram controlar a natureza para poder sobreviver, certo? E hoje, será que nós ainda precisamos controlar a natureza para sobreviver? Né? Ah, sim, né? Mas não tem como controlar a natureza. É, Ah, tem hoje em dia tem sim. Hoje em isso. dia, a gente, ó, é que tipo assim, o ser humano já chegou numa tecnologia que ele mesmo criou que pode mudar até condições climáticas, dependendo. Exatamente, exatamente. Tanto é que, por exemplo, se a pessoa quiser fazer chover, ela consegue fazer isso. Aliás, tem até alguns países, os Estados Unidos já fez isso algumas vezes, precisou de chuva e fez a chuva. Produziu, é possível mudar a temperatura, mudar. Lógico, evidentemente que vai ter consequências em outro lugar, mas é possível sim, é possível mudar tudo que nós imaginarmos, pessoal. É uma loucura a capacidade humana de transformação. Certo? Agora, o que é interessante, e aí a reflexão filosófica, quando o ser humano muda a natureza, será que ele está pensando na natureza ou ele está pensando em si mesmo? Em si mesmo. Em si mesmo, isso mesmo. Olha só. Então, pessoal, na verdade, nós mudamos a natureza porque precisamos, mas ao mesmo tempo nós não nos preocupamos com ela. Olha, por exemplo, a destruição das florestas. As pessoas destroem. Vamos pegar aqui a nossa região. Nossa região é uma região que só tem canavial e eucalipto. E, pessoal, isso faz um mal para a natureza muito grande. Por quê? Os animais aqui da nossa região, eles acabam morrendo, não existindo, porque não tem espaço para eles. Sem condição, sem contar que esses produtos que são plantados aqui prejudicam o solo. Então, olha só, olha quanto mal que nós fazemos para nós mesmos. Olha o que a natureza nos faz. Ainda sem contar, por exemplo, a gente desce para a praia e vê lá Cubatão, lá perto de Santos. Pessoal, um lugar bonito, um local onde tem uma das florestas mais lindas do mundo, e de repente um monte ali de fábricas petrolíferas poluindo aquele ambiente, destruindo aquele ambiente. Então o ser humano, será que ele se preocupa com a natureza? Ele, na verdade, nós sabemos ali que não, que ele está preocupado somente com ele mesmo, e pior, em prejudicar a própria natureza que lhe dá a vida, que lhe dá sentido, certo? Tudo bem até aí? Sim. Sim, Maravilha. sim. Maravilha. Bom, é mais assim, hoje fiquem tranquilos que não é tão filosófico, é mais para pensarmos mesmo sobre a nossa condição humana, certo, pessoal? Que nós não somos tão bonzinhos assim. Aliás, o Nietzsche já dizia isso, né? O ser humano é um ser corruptível, é um ser que destrói a si próprio. Então é para nós pensarmos isso mesmo. Olha só. Bom, então, a consciência humana, pessoal, possibilitou a criação de maravilhas, né? Nós temos coisas belíssimas criadas pelo ser humano. Olha isso, por exemplo, a tecnologia, eu poder falar com vocês, transmitir a aula da mesma forma que vocês estavam na sala de aula, e aí no conforto da casa de vocês. Mas, pessoal, nós não podemos esquecer as consequências desastrosas de tudo isso, não é? Por exemplo, ao mesmo tempo que eu estou dando aula para vocês aqui, eu sei que existe uma desigualdade. Nem todos podem estar aqui nesse local. Muitos alunos ou estão trabalhando nesse momento, ou estão, infelizmente, pessoal, não têm recursos financeiros para usar a tecnologia. Então, se nós pensarmos aqui, é triste nós pensarmos que as consequências das ações humanas, certo? O ser humano, ao mesmo tempo que ele pensa em si, olha só, ele pensa em destruir o outro, ou não se preocupar com o outro. Tá joia? Bom, Tudo por benefício próprio, né? oi? Sim, Bruno? É tudo por benefício próprio. Exatamente, exatamente. Sempre pensando em si próprio. Aquela ideia bonita da ética, faça o bem para você, para que o outro também tenha valor. Não, na verdade, o ser humano sempre se preocupa com ele. Ele não está preocupado com o outro. Vocês vão ver mais em Pascal. Isso, Pascal vai falar melhor isso já para isso pode vocês. ser, isso pode ser até uma forma de carência do ser humano, né? Tipo, ele tenta agradar o outro pro outro ver que você é uma pessoa legal e você assim mostra sua carência pros outros.
Muito bem, Breno, muito bem. Você sabe que isso é o campo da psicologia. A psicologia diz exatamente isso. Pessoas que são boazinhas, que querem ajudar os outros, no fundo, elas têm interesses por trás. Então, não Sim, existe sim. aquela coisa, ah, não, ela está ajudando porque ela quer fazer o bem. Não, no fundo, ela quer ou quer reconhecimento das pessoas, ou ela quer, na verdade, tirar alguma coisa disso, em benefício próprio, certo? Nós temos, eu sempre olho com muito cuidado, porque vocês sabem que tem um monte de empresários que estão ajudando a escola pública, a escola de São Paulo. Só que, ao observar bem o que eles estão querendo, eles não querem ajudar de fato. O que eles querem, na verdade, é ter um controle sobre a escola e poder manipular vocês para que vocês não façam exatamente o que deveriam fazer, mas façam aquilo que eles querem que vocês façam. Então é preocupante o quanto que a manipulação, o ser humano, ao querer ajudar, na verdade, está manipulando o outro, certo? Então sempre precisamos ter cautela com muita colaboração quando o ser humano quer ajudar, tá joia? Bom, mas fiquem tranquilos, é mais para reflexão mesmo aqui. Então vamos começar um pouquinho aqui com o grande Pascal. Vocês se lembram do Pascal? O que vocês se lembram dele? Ele tem uma frase muito conhecida que todo mundo fala. Volta e meia aparece em para-brisa de caminhão. Alguém conhece? Não, não, não. Não? Certo. Ó, a palavrinha dele chama-se cogito ergo sum, que quer dizer penso, Logo existo. logo existo. Olha só, todo mundo, ninguém conhece o Descartes, mas conhece a frase dele, certo? Que é também aquela frase conhecida, aliás, ele é conhecido pelo método matemático, o famoso método cartesiano, certo? Que vocês odeiam bastante, né? Olha só. Então, é esse filósofo que nós trabalhamos no passado, e agora é só pensar um pouquinho. Bom, ele fala o seguinte, pessoal. Olha só. Aqui, muito bem. Na obra Meditações. E, primeiramente, não há dúvida de que tudo que a natureza me ensina contém alguma verdade. Ou seja, sempre te aprende com a natureza. Ora, nada há esta natureza me ensine mais expressivamente e nem mais sensivelmente que o fato de que eu tenho um corpo que está mal disposto quando sinto dor, que tem necessidade de comer, de beber quando nutro sentimentos de fome, de sede, e, portanto, não devo de modo algum duvidar que haja nisso alguma verdade. Então, pessoal, o que ele está falando aqui para nós é que o nosso corpo, nós temos um corpo, e o nosso corpo, ele me ensina sempre a pensar, eu sou natureza, eu tenho uma condição natural, certo? Muito mais do que meu cérebro é capaz de fazer, a minha condição natural, ela existe. Certo? Olha só. E esse corpo meu, essa natureza, me ensina por esses sentimentos de dor, de fome, de sede, que não somente estou alojado em meu corpo como um piloto em seu navio, mas que além disso eu estou conjugado, muito estritamente, de tal modo confundido e misturado, que componho com ele um único todo. Então ele está dizendo para nós, olha só, que nós, pessoal, temos um corpo que ele tem vontades, mas eu não posso me deixar levar pelas minhas vontades. Eu preciso sempre, olha só, controlar, dominar esse corpo. Certo? Então, por exemplo, eu peguei um livro para ler, mas aí eu comecei a ler o livro, de repente veio um cansaço, eu vou dormir. Pronto, vou desistir de ler o livro. Não, eu tenho que dominar esse meu corpo, eu tenho que começar a controlar ele para eu conseguir esse objetivo. Certo? Eu tô com fome, eu vou comer toda hora que eu sentir fome. Olha só, nós vamos ter consequências com isso. Então ele diz, olha só, nós precisamos aprender a dominar. Nós somos como um piloto num navio que controla esse navio. Se o piloto não souber a direção e souber conduzir o navio, ele se perde. Então ele precisa saber ter esse controle. Certo? Bom, além disso, a natureza me ensina que há muitos outros corpos existem em torno do meu, entre os quais devo procurar uns e fugir de outros. Então aí, pessoal, ele faz uma outra reflexão. Olha só, tem pessoas em nossa vida que nós devemos aproximar, que fazem bem para nós, não é? Mas também tem muitas pessoas que passaram pela nossa vida e passam, que nos fazem mal. Corpos que não deveriam estar conosco, não é? E aí, olha só, esses corpos, nós devemos nos afastar deles. Certo? Aí vocês podiam pensar um pouquinho aí, quantas pessoas boas e pessoas más passaram pela vida de vocês e ainda vão passar pela vida de vocês. Então, é por isso que é importante nós, olha só, sabermos como que nós estamos conduzindo o nosso corpo. Às vezes, aqueles amigos que parecem bons, mas nos prejudicam, querem nos dominar, será que vale a pena isso? Será que vale a pena continuar com essa amizade?
No Pode momento falar. você só tá vendo o que tá acontecendo no presente, né? Tipo, quando acontecer coisa ruim, você vai perceber, mas até o momento você só pensa no que tá acontecendo no próprio momento. E nem Isso, sempre. Às vezes também acontecem as coisas ruins e a gente não consegue entender o quão ruim é isso. pois Acontece é, também. Também. exatamente. Olha, Ou que às legal. vezes só não quer aceitar que a pessoa faz mal pra gente e acaba continuando Querendo o errado. continuar e ir contra e contra o inevitável. Não, e contra Certo, a sei lá. proposta de que tá fazendo ruim pra você. Às vezes também Exa por medo de ficar sozinho. Sim, exatamente, voltando na exatamente. parte da carência humana. Nossa, perfeito, galera. E é interessante que vocês estão vivendo essa época dos relacionamentos aí, e é um pouquinho complicado, né? Às vezes, a pessoa, puxa vida, eu não quero perder a outra pessoa, eu quero estar junto com outra pessoa, mas a outra pessoa está prejudicando ela, está fazendo mal para ela. Então, será que vale a pena continuar com isso? Eu sei, às vezes é difícil mudar, sair de uma situação, às vezes o coração fala mais alto, mas nós temos que pensar, puxa vida, se não faz bem, não adianta continuar, pessoal. Eu tenho que pensar, olha só, será que faz bem para o meu corpo? Faz bem eu continuar com isso? Certo? Às vezes é melhor deixar de lado, perder algumas coisas para estar bem, do que viver sofrendo a vida toda. Então, Pascal, ele nos coloca, ele faz essa reflexão conosco, certo? Mas calma, não fiquem chocados, não, que depois perdão, o René, o Descartes faz isso. O Pascal vai melhorar um pouquinho isso, tá joia? Bom, pessoal, o que ficou da reflexão? Acho que deu para entender um pouquinho aqui que nós temos que ter um autocontrole, não é isso? Parece até aula de projeto de vida, mas não, é filosofia mesmo. É saber controlar o nosso corpo, não é? Certo? Essa que ficou a ideia para nós do filósofo Descartes. Agora, nós vamos ver o Pascal, então. O Pascal, pessoal, ele é o gênio da matemática, ele é o cara que ele está por trás de tudo. Se você pegar aqui o computador que eu estou usando aqui agora, a linguagem por trás disso é uma linguagem de Pascal. Então, Pascal, ele foi até um dos criadores da calculadora que nós conhecemos hoje. Os códigos de linguagem que nós conhecemos, ele que criou tudo isso. E ele era muito inteligente. Tão inteligente, pessoal, que ele não acreditava em Deus. Mas ele começou a pensar, peraí, mas existe alguma coisa além de Deus? Além disso. E aí, olha só, de tanta descrença, ele começou a acreditar. É muito, muito interessante. E é dele uma frase muito bonita, que ele diz o seguinte, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou seja, olha só, não dá para entender o coração, não dá para entender os sentimentos. Sentimentos vão muito além da razão, certo? Olha só, até um pouco contrariando o Descartes, não é? O Descartes que fala que nós temos que ter razão sempre, ele não, ele fala, peraí, mas o sentimento ultrapassa isso, tá joia? Bom, tudo bem? Tudo bem até aqui? Sim, tipo, essa parte de o coração passa as razões é que, tipo, você tem pessoas que agem pelo coração, pela emoção, tem pessoas que agem pela razão, né? Exatamente, exatamente. Você nunca pode. Até foi uma aula. É pena que não teve essa aula ano passado. Foi até deu para passar para vocês um pedacinho. Mas a aula as faculdades do intelecto. A faculdade do intelecto diz o seguinte: que você não pode. Vocês fizeram até que fizeram o desenho da carroça lá na sala de aula ainda. Sim, sim. Isso mesmo. Você não pode deixar se levar só pela razão, mas também nunca só pela emoção. A razão tem que controlar a sua vida. Você, na verdade, deve ter toda a sua vida integrada, certo? Uma pessoa só racional, ela vai sofrer muito. E uma pessoa só emocional também vai ter problemas extremos. Então, nós temos que ter os dois lados, certo? Ô, Muito bem, professor, Breno. mas será que uma Ah. pessoa, tipo, uma pessoa racional, ela sofre mais que uma pessoa que se deixa levar pelos sentimentos? Eu acho que não Não, tem não necessariamente. essa escalação Hum. de quem sofre mais. Eu acho que todo mundo tem essa sofrência do jeito dela, sabe? Mexe com cada um da mesma maneira, independente de qual for a maneira. É isso mesmo. Olha só, o ser humano ele é adaptável. Então, todo ser humano vai se moldando ao lugar que ele está, ao jeito que ele é. Então, por exemplo, uma pessoa que ela só vive para a razão, ela vai viver ela se adaptou à vida daquele jeito. Ela consegue viver. Lógico, ela talvez tenha alguns sentimentos, tal, mas ela não demonstra isso.
Então, e o ser humano que não busca a razão, busca somente a emoção, também, olha só, se adaptou a vida daquela forma, certo? Então, nós vamos moldando conforme a nossa maneira de viver, certo? E a necessidade é que nos permite mudar isso. Então, cada vez que nós temos uma necessidade diferente, nós começamos a viver de uma outra forma, certo? Tudo bem? Tudo bem, Ana? Certo? Obrigado por você. Imagina que isso. Olha só. Bom, pessoal, então vamos entender um pouquinho o Pascal aqui, olha só. A primeira coisa que se oferece ao homem, ao contemplar-se a si próprio, é seu corpo. Olha só que ele diz a mesma coisa do Descartes, é olhar o corpo. Isto é, em certa parcela de matéria, que lhe é peculiar. Mas para compreender o que ela representa e fixá-la dentro dos seus justos limites, precisa compará-la a tudo que se encontra acima ou abaixo dela. Então você tem que olhar o seu corpo, mas olhar os seus limites, aquilo que está acima de você, aquilo que está abaixo, ao seu lado, ou seja, tentar entender aquilo que está à sua volta. E aí, olha o que ele diz quando você está começando a olhar para si mesmo. Não se atenha, pois, a olhar para os objetos que o cercam. Simplesmente, mas contemple a natureza inteira em sua alta e plena majestade. Ou seja, pessoal, não fique preso ao mundo pequeno, a uma certa ideia. Vá além daquilo. Pense fora disso. Olha, por exemplo, tem muitas pessoas que têm medo, por exemplo, medo de enfrentar a vida, medo de desafios. Não tenha medo, vá além. Se você tem um sonho, tem um desejo, vá além disso. Procure realmente contemplar tudo, pessoal, e não apenas uma parte, certo? E não apenas aquilo que está à sua volta. Olha só. Agora, olhando, quando você sair desse mundo, o que você vai ver? Olha só. Considere esta brilhante luz colocada acima dele como uma lâmpada eterna para iluminar o universo. Então aqui ele está falando aqui do Sol, certo? Olha só. Que a Terra lhe parece como um ponto na órbita ampla desse astro. E maravilhe-se de ver que essa amplitude não passa de um ponto insignificante na rota de outros astros que lhe espalham pelo firmamento. Olha que legal, pessoal, que ele está dizendo. Quando a gente olha para o Sol é majestoso, não é? É enorme. O Sol brilha, consegue trazer luz em todos os lugares. Mas, galera, o que é o planeta Terra diante do Sol? Quase nada pelo Quase tamanho. nada, não é? Olha só, assim, para o Sol, o planeta Terra é minúsculo, é uma bolinha que está ali na galáxia. Certo? Agora, pessoal, imaginando um pouquinho aqui, quem somos nós para o planeta Terra? O tamanho, imagina a dimensão do planeta Terra e onde, olha só, imagina que nós estamos aqui, pessoal. Olha só, quem somos nós, planeta Terra? Só uma partícula. Uma partícula, Esse exatamente. pontinho vermelho ali, ó. Esse aqui, né? Pois é. Olha só. Agora, pessoal, e para o Sol? Imagina aqui para o Sol, quem somos nós aqui? Quase nada, né? Mas e se fosse, como fala, e se fosse pra pensar diferente, o que o Sol é pra gente? Porque, tipo assim, nós não viveríamos sem o Sol, mas o Sol não se importa com a nossa existência. Isso mesmo. No caso, para nós, o Sol, nós não temos valor nenhum para ele, porque nós somos parte ali de uma casualidade ali que aconteceu. Mas poderia, por exemplo, ser outro ser, outra coisa. Então, para ele, não tem importância alguma. Tanto que o Sol continua existindo independente de nós, mas nós não existimos sem o Sol. Então, é uma situação um pouco de um vazio, não é? Porque, olha só, se nós pensarmos aqui, quem somos nós, pessoal, para o universo? É tipo, a gente podia usar acho que a gente poderia se considerar parasita, tipo, do Sol, porque, tipo assim, ele nem precisa da gente, mas a gente necessita dele. Muito bem, é isso mesmo, isso mesmo. Olha só. Aí, pessoal, então, quer dizer, ó, deu para perceber, o que ele quer dizer para nós é o seguinte: nós, por mais que a gente pense que a gente é grande, que a gente é maior que os outros, que é maior que as coisas, nós não somos nada. Ele está só Isso é falando bom isso quando tá com o ego inflado. Pois é, olha só, exatamente, é isso mesmo, isso mesmo. E olha o que ele diz ainda. E a nossa vida se detém, que a nossa imaginação não pare. Mais rapidamente se cansará ela de conceber que a natureza de revelar. Todo esse mundo visível é apenas um traço perceptível na amplidão da natureza.
que nem sequer nos é dado a conhecer de modo vago. Por mais que ampliemos as nossas concepções e projetemos além de espaços imagináveis, concebemos tão somente átomos em comparação com a realidade das coisas. Pessoal, agora, pensando no seguinte, o que é o Sol para o universo? Mais uma estrela. Mais uma estrela, exatamente. Olha só, se nós pensarmos o Sol, para o universo também é talvez ali uma bolinha brilhante no universo, e nada mais do que aquilo, certo? Então, olha, então sempre que nós pensarmos, puxa vida, aquela pessoa parece grande, parece maior que as outras. Não, na verdade, ela é menor do que as outras. Sempre existe alguma coisa maior que vai muito além daquilo. Certo? Então, para nós pensarmos no mundo, que por mais que nós quisermos transformar o mundo, olha só, nós temos uma limitação, porque nós não somos maiores que a natureza. A natureza é muito maior que nós. Afinal, Em o que é o... escalas. Oi? Sim, isso mesmo. Em Exatamente. escalas. Exatamente. Mas olha, por exemplo, o ser humano ele consegue fazer um monte de coisas, tal, produzir um monte de, fazer grandes pontes, grandes construções, grandes arranha-céus. Mas aí a pessoa vai até o mar e ela resolve mergulhar no mar, pronto. Em poucos segundos ela morre. Quer dizer, por maior que ela seja, maior que sejam suas obras, a própria natureza é capaz de tirar-lhe a vida. Então, quer dizer, pessoal, o ser humano, ele ao mesmo tempo que ele pensa grande, ele tem limitações, certo? Certo. Tá jóia? Olha só, então, afinal, o que é o homem dentro da natureza? Ele diz nada, olha só, nada em relação ao infinito, mas ao mesmo tempo ele diz tudo em relação ao nada, um ponto intermediário entre o tudo e o nada. Então, pessoal, ao mesmo tempo que nós não somos nada, nós somos capazes de transformar a natureza em um lugar melhor, certo? Então, olha só, o ser humano infinitamente é incapaz de compreender os extremos, tanto o fim das coisas quanto o princípio, permanecem ocultos, um segredo impenetrável. Ou seja, nós dificilmente vamos saber, pessoal, como que deu sentido ao universo e onde termina esse universo, certo? Nós nunca, talvez, ou muito difícil, chegaremos a essas conclusões, certo? É E é igualmente... tipo. Posso falar? Pode falar, Tipo, sim. eu acho que tem é variável, porque, tipo assim, em questão de força física, o ser humano não é nada, que nem o Pascal fala, ele não é Isso. nada perante a natureza. Mas em inteligência, ele consegue moldar sem precisar da força física, ele usa a inteligência. Isso mesmo, isso mesmo. É legal isso, porque a própria mitologia, aí na aula de amanhã à tarde, os professores, o Marconi, vai falar para vocês sobre isso, ele vai trazer do ponto de vista da mitologia essa ideia. Então, pessoal, na mitologia diz isso mesmo, que o ser humano, ele na verdade, ele era, de todos os animais que existem, o mais fraco que existe é o ser humano, porque quase todos os animais têm alguma coisa, por exemplo, a cobra, ela rasteja, mas ela tem veneno, o leão tem suas garras, tem sua força. Então, quase todos os animais têm alguma coisa diferente. Mas o ser humano, ele não tinha nada, ele nasceu pelado, nem comer ele conseguia comer. Os primeiros seres humanos comiam o resto que ficava dos outros animais, a chamada carniça. Então, ele comia aquilo porque ele não tinha o que comer. Se ele saísse da natureza, ele morria. Mas esse mesmo ser humano foi capaz, olha só, de adaptar-se à razão, e essa razão lhe possibilitou domar grandes feras, grandes animais, e controlar essa própria natureza. Olha que legal. Então, quer dizer... Oi? Peraí, entrou alguém aí? Não? Tocou a Acho musiquinha? que não. Não? Tocou a musiquinha, mas acho que é outra coisa. Bom, então, pessoal, é isso mesmo, olha só. Então, o ser humano, mesmo pequeno, ele é capaz de fazer coisas grandes, certo? Então, foi essa reflexão que eu quis passar para vocês sobre um pouquinho sobre esses dois filósofos, tá joia? Então, o que deu para entender desses dois pensadores? O que deu para entender desses pensadores? Que o Pascal, ele acha que o ser humano é muito... como que é o nome? Contrário de potente, ele é insuficiente para a natureza, assim como para o universo ele é bem inútil, e pro... Acho que os dois filósofos pensam bastante que o ser humano pode mudar a natureza e moldar do jeito que ele quer, mas ao mesmo tempo com outros métodos, né?
Muito bem, isso mesmo, isso mesmo. Então, o ser humano, ele é isso, é incapaz, mas ao mesmo tempo ele consegue ter esse poder de dominar a natureza. Perfeito, muito bem. Bom, aqui era só uma reflexãozinha, mas não vou passar para vocês agora. Bom, pessoal, e agora, a atividade eu fiz em duas Mas, partes. professor, Oi, sim, pode falar. mesmo que ele consiga moldar algumas coisas, assim, que seja muito inteligente, a natureza mesmo assim é muito maior. Por exemplo, um tsunami. O que que ele pode fazer para impedir um tsunami? Nada. Igual como que chama aquele negócio de vento? Pode E, destruir tudo que ele Furacão. construiu, assim, em isso, minutos, e ele não pode fazer nada para impedir isso. Mas hoje em dia, pelo menos, o ser humano já consegue se prevenir. Tipo, com certeza, antigamente não. Mas hoje em dia ele já tem a tecnologia e o raciocínio para se prevenir. Tem, tipo, nas casas dos Estados Unidos, por exemplo, eles têm sótãos para isso, sabe? Os bunker, é isso mesmo, e é isso, mas é isso mesmo. Só que na verdade, ó, os dois têm pontos de vista aqui interessantes, ó. Ana, o ser humano consegue ter uma ideia, mas infelizmente ainda existem muitas limitações mesmo. Por exemplo, os tsunami que surgem, vulcões mesmo, o ser humano ainda não consegue se defender deles. Então ele sabe quando vai ter um asteroide. Se cair um asteroide aqui na Terra, pronto, já estaremos mortos. Então não dá para termos isso, certo? Hoje, olha Por só. enquanto, mas eu não duvido que. Ah, eu não duvido que eles tenham algum método que Nossa, futuramente. mas eu acho que Sim, sim. futuramente, muito Não, futuramente, não, para poder sim, mas assim impedir. como futuramente Imagina o se for um ser. gigante. Não, sim, mas tipo assim, antigamente o ser humano não conseguia se defender de furacão e tsunami, mas ele já se adaptou, entendeu? Assim É, como eu acho que se a humanidade ainda prosperar, eles vão ter meios de parar as dificuldades. exatamente. Mas e olha a limitação do ser humano. Olha a Covid, o vírus, pessoal, um vírus minúsculo. Olha só, caberia todo o vírus do mundo, caberia aqui nessa garrafinha, tudo. E o ser humano não consegue controlar, eliminar isso da nossa sociedade. Então, ainda existe essa limitação, olha só. Por mais que o ser humano consiga criar, ir além, ainda o ser humano é limitado. E por várias coisas, vários elementos. E realmente, cada vez mais o ser humano aprende coisas novas, aprende fazer diferente, mas um dia pode ser que muitos desafios naturais que nós temos, nós vamos conseguir enfrentar. Mas ainda hoje, ainda não é possível 100%, certo? Tá joia? Tá joia. Maravilha. Professor, Ó, outra coisa. é, Não, nada não, pode relevante, falar, mas. pode falar. Não, pode falar Não, sim. não, é É. só. É que você tava me chamando de Ana, mas eu sou a Késia. Ah, é a Kézia. Ah, é que tá aparecendo para mim aqui. Ah, que sacanagem. Aparece a Ana Finotti. Olha só. Ah, tá a Kézia que tá aqui, legal. Maravilha. Bom, bacana. Então, Kézia, é isso mesmo. Então, o ser humano é capaz de fazer isso, tá joia? De transformar, mas existem limitações. Perfeito. Tá joia. Pessoal, então vamos para atividade, então? Tudo Vamos, bem? bom. Vamos lá. Olha só. Então, a atividade da semana é uma continuação. A primeira parte eu falei do ser humano, a compreensão de si mesmo, e agora eu vou falar da linguagem. E eu não foquei tanto na linguagem, porque a aula de amanhã do Centro de Mídias vai falar mais sobre isso. Então, eu deixei para dar continuidade mesmo, para vocês assistirem a aula, para participarem mesmo. Tá joia? Bom, aqui eu coloquei a mesma reflexão que eu falei para vocês no começo da aula, que é pensando sobre a nossa importância, o ser humano, como que nós podemos transformar o mundo, pensar o mundo, mas pensando na nossa condição, que nós somos animais e nós somos limitados, certo? Aí as mesmas perguntinhas que eu fiz para vocês, olha só, que espécie de animal nós somos, o que nos caracteriza e o que nos marca como animais a espécie humana. Então essa é para vocês pensarem, não precisa escrever aqui não, é só para pensar mesmo, tá bom? Agora, olha só, essa parte é importante, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre ela. Olha só, então, pessoal, o que nos torna humanos, vou até escrever aqui, olha só. O que nos torna humanos é a linguagem, certo? Olha só, por quê? Todo animal tem pensamento, existe uma forma de se entender. Olha, por exemplo, as formigas. As formigas elas se agrupam com uma certa facilidade, elas conseguem, pessoal, viver um bom tempo buscando alimentos.
Olha só, mas elas não têm o único diferencial que tem o ser humano, que é a linguagem. Então, olha só, ela que nos faz a linguagem, que nos faz humanos e nos diferencia dos outros animais, certo? Imagina essa aula sem linguagem. Será que ela existiria? Não. Não. Não, exatamente. Imagina Mas a você não, escola. Oi, pode mas falar. você não acha que a linguagem é proveniente do raciocínio melhor que nós temos? Tipo, o ser Sim. humano é o que tem o melhor raciocínio, mas eu não acho que é por causa da linguagem. Eu acho que a linguagem veio do nosso raciocínio elevado. Não, então, mas como que surgiu isso? O que fez o ser humano adquirir a linguagem? Olha só, lógico. Adaptação, eu acho. Ele Hã? teve a capacidade de pensar que queria se comunicar, entendeu? Isso Tipo, os mesmo. outros animais não conseguem ter essa mentalidade. Isso mesmo, isso mesmo. Se nós pegarmos lá na pré-história, o que acontece? Os outros animais, como eles tinham outras habilidades, força tal, eles não precisaram da linguagem. Tanto é que os animais continuaram a viver do seu jeito. A espécie nossa, se nós pegarmos os chamados hominídeos lá na história, aí depois o professor de história pode ajudar melhor vocês aqui. Peraí, deixa eu arrumar aqui, ficou muito feio isso aqui. Peraí, não, aqui. Olha só. Peraí, apagou aqui. Pronto, agora. Não foi. Puxa, peraí, não. Agora, olha só. Não tá aparecendo. Deu problema na caneta. Peraí. Bom, mas de qualquer forma, os hominídeos, pessoal, foram os primeiros, na verdade, seres que surgiram. Então, olha só, a linguagem nasceu para eles a partir do contato com o outro, da necessidade de se alimentar, da necessidade de viver juntos, e aí foi adquirindo. O primeiro homem da história, ele conseguia falar duas palavrinhas somente, certo? Aí houve várias evoluções, aí chegamos aí o Homo habilis, o Homo erectus, o Neandertal. O Neandertal, pessoal, já era capaz de formar palavras, certo? Então ele conseguia, por exemplo, expressar algumas coisas que ele pensava, certo? Mas aí, o Homo sapiens, que é uma espécie da qual nós originamos, ela sim conseguiu desenvolver essa capacidade de linguagem. E cada vez mais que o ser humano desenvolve a linguagem, maior fica seu cérebro e maior a razão, certo? Então, olha só, nós só estamos aqui realmente porque essa linguagem possibilitou o desenvolvimento do nosso corpo, da nossa razão. Senão, nós não estaríamos aqui. Todos nós já estaríamos mortos. Certo? Então, o que transforma mesmo a linguagem. Por isso que vocês têm tanta aula de língua portuguesa na escola. Não é à toa que a língua portuguesa ela é a base da escola. Porque ela é exatamente para desenvolver a nossa razão humana. Certo? Tudo bem até aí? Tudo bem. Tudo bem. Maravilha. Ficou alguma dúvida dessa parte? Que essa parte é importantíssima. Não. Não, né? Tá certo. Olha só, então vamos lá. Não. Certo. Pessoal, aqui é muito importante que vocês, olha só, pensem duas coisas. Como usamos a linguagem? Para que ela serve? Bom, nós usamos a linguagem para nos comunicar, mas a linguagem, ela está em tudo. Se nós pensarmos aqui, a linguagem ela está no computador, o computador é feito por linguagem, ela está também em imagens que que nos representam, certo? Que mais? Vamos ver o que é mais importante aqui. Beleza, significado das partes, significado. Bom, beleza. Aqui não é tão importante. Agora, aqui o que é mais importante, olha só. Qual que é a diferença de linguagem e língua? Quem sabe me dizer qual que é a diferença de linguagem e língua? Linguagem é comunicação e, no geral, eu acho. E língua depende de cada lugar. Isso também, mas a língua já ó, você colocou bem, a linguagem é comunicação, isso mesmo. Eu até coloquei aqui para vocês umas ideias, olha só, a pintura, a música, a dança, tudo isso é linguagem, certo? A língua é quando você organiza essa linguagem, certo? Então, por exemplo, o idioma é uma língua ou uma linguagem? É uma linguagem. É os dois. Então, na verdade, ele é uma língua, por quê? Ele é uma evolução de uma linguagem. Então, o que seria a linguagem? Um jeito de falar das pessoas, um jeito de se comunicar, virou-se uma língua. Uma língua seria o quê? Um código comum, certo? E a partir disso, as pessoas adaptaram esse código num idioma, e aí transformou-se o idioma,
Ô, certo? professor, e você não acha que se todo mundo falasse a mesma língua, seria muito mais fácil, só que por causa da ignorância antigamente não é mais possível? Ou pode ser possível futuramente? Olha, eu já cheguei a pensar nisso várias vezes e eu acho que até é uma loucura, né? Porque tantos idiomas. Mas aí eu cheguei a entender pela sociologia por que não acontece isso. Porque, por exemplo, vamos imaginar que todo mundo vai falar o inglês, certo? Como ficam as outras culturas que têm a sua linguagem, o seu jeito de expressar? Seria como se, na verdade, nós estivéssemos tirando das outras pessoas o seu direito, aquilo que elas têm de melhor. Certo? Então, por isso que, na verdade, a humanidade não aceita ter uma língua universal, uma língua comum. Exatamente por isso. Ma- Se você, e Mas, assim, pode falar, não. Mas eles tentam, tipo, eles dizem que a língua mais falada é o inglês porque é a mais propícia e, tipo, os Estados Unidos são os mais importantes e tudo mais. Tipo, sim, tem esse negócio de cidadania, mas, tipo, pelo menos se todo mundo tivesse uma língua universal para se comunicar, independente da cidadania, sei lá, aprender a segunda língua como se é o inglês hoje em dia. Certo. Tá saindo som? Sim, Alô? sim. Sim, maravilha. É isso mesmo. Sim, e isso já até existe. Se você pensar, todos os países são até obrigados a ter 2, até 3 idiomas que eles têm que aprender. E tem países mais envolvidos que falam abertamente. Você pega, por exemplo, a Europa de forma geral. A Europa, você tem que falar, você pode falar o idioma local, mas se você souber falar inglês, você se comunica bem com todo mundo. Quase que todo mundo sabe falar o inglês. O Canadá, as placas das ruas, elas estão em 2 idiomas, em francês e inglês, certo? Isso já existe. Só que acontece, aí entra a questão cultural mesmo. Vou dar um exemplo da Espanha. A Espanha, eles falam 3 idiomas. Existe o espanhol, o catalão e outros dialetos ali do país. E o país é minúsculo. Aí se você pegar países menores, os Países Baixos, vai falar ainda mais idiomas. Então eles têm uma. Por quê? Porque é cultural daquele grupo. Certo? Então, aquele grupo ele não aceita. Você pega um basco, falar para ele que ele é espanhol, ele fica bravo, ele não aceita. Você conhece bem pelo futebol, não é? Não tem a briga do Barcelona com o Real Madrid? Sim. Sim, sim. Sim, exatamente. Essa briga não é só uma briga do futebol, é uma briga cultural também, porque o Real Madrid acho que é da Espanha, não é isso? É isso, né? Aí eu já não sei. Eu acho que é o Real Madrid que é o espanhol. Então, olha só, o outro grupo não, e o outro que é o Basco, ele não aceita, na verdade, ser chamado de espanhol. Eles não concordam com aquilo. Até a linguagem é diferente, viu, pessoal? Não é a mesma coisa, não é um espanhol. A língua deles é totalmente diferente uma da outra. Então existe esse problema. Na verdade, é tipo assim: eu não aceito que o outro domine a minha vontade. E aí, por isso que fica essa questão cultural. Certo? Tá joia? Tudo bem? Sim, Tá sim. joia. É complicado, mas é isso mesmo. Certo? Bom, pessoal, então isso é importante, ó, isso de tudo da aula, eu preciso que vocês, isso aqui que vocês memorizem mesmo, se lembrem disso, ó. Linguagem é algo que você faz o tempo todo. Por exemplo, vou pegar uma ideia aqui. Na casa de vocês, possivelmente vocês desde pequenos têm algum código de linguagem, algum código, por exemplo, alguma brincadeira entre a mãe e o pai que faziam com vocês, algum apelido e aí caracteriza alguma coisa, certo? Então é uma linguagem, mas nem todo mundo compreende aquilo, somente a família que fez aquilo, não é isso? A Alguém gente tem pode usar o termo de piada interna, que a gente faz isso daí com um grupo social. Isso mesmo, isso mesmo. Olha só, só aquele grupo entende aquela linguagem, não é isso? Professor, aqui em casa, todo mundo da minha família, a gente fala na terceira pessoa e as pessoas de fora não entendem. Fica Então, isso buscando. mesmo. Olha, Breno está com fome. muito bem. Isso é uma linguagem, ou seja, ó, é um código que vocês criaram. A língua já é quando o quê? Esse código já é ampliado para várias pessoas e ele possibilita a comunicação, certo? Por exemplo, se eu falar a palavra apenas, a palavra apenas, ela é válida aqui para vocês, é válida no Nordeste, ela é válida no Rio Grande do Sul, certo? Então ela tem o mesmo valor, tá joia? Agora, então, e aí, essa língua, quando ela é adaptada, organizada, aí vira o idioma. Então, o idioma é só quando tem um aprofundamento mesmo. Por exemplo,
a nossa língua. A nossa língua é a língua portuguesa. Mas, pessoal, por que teve a reforma recentemente em 2000 e... Foi 2009, 2007 ou 2009, a reforma da língua portuguesa? Vocês se lembram? Vocês não lembram porque vocês eram pequenininhos, mas vocês já ouviram Não é falar porque, disso. não é porque tava muito formal a língua portuguesa e muito incompreensível para as outras regiões? Isso mesmo. Por exemplo, olha só, se você for em Portugal agora, eles escrevem ato assim, olha só, certo? Nós, pessoal, escrevíamos 50 dessa forma. Ó, 50 para nós era assim, com trema, certo? Então, quer dizer, nós temos que adaptar. Não faz sentido isso aqui, faz? Olha só, o C aqui, certo? Então, por isso que foi necessário adaptar. Então, a língua, olha só, o idioma, ele é um processo constante de transformação, certo? O professor Rodolfo, que dá aula para vocês, não é? De português? Sim. Acredito que ele já trouxe algum texto de Camões para vocês, não trouxe? Não trouxe? Desde o primeiro colegial. Desde o primeiro. Como que era a linguagem do Camões? Era bem, tipo, certinha. Bem certa mesmo. Era bem parecido com a de Portugal, eu acho. Isso, e tem umas palavras que nós nunca usaríamos aqui, não é? Então, olha só, é bem isso mesmo. Então, o idioma ele vai sofrendo essa transformação histórica, social, tá joia? Por exemplo, uma palavrinha que nós conhecemos, a palavrinha você. Olha só, hoje nós usamos isso, mas essa palavra nem sempre foi assim. Ela era chamada assim, ó, voz, mecê. Deixa eu arrumar aqui, olha só. Então, Voz micê, né? voz mecê, isso mesmo. Ó, voz mecê, certo? Peraí, arrumar, peraí, aí, voz mecê, certo? E era com Z ainda, bem lembrado aqui, que era com Z. Certo, o que que nós fizemos? Nós pegamos a primeira e a última, olha só, e ficou você. Agora, as pessoas já não estão falando mais, dificilmente a pessoa fala você. Então, olha só, geralmente as pessoas falam somente o C, não é isso? Certo? Então, possivelmente na próxima reforma, o você não vai existir mais, vai ser C. Tá joia? Você vai em tal lugar, você fez tal coisa, tá joia? Então, isso que é a transformação da língua. Beleza, pessoal? Beleza, ela vai Ó, conforme a gente vai evoluindo, se adaptando. isso mesmo, certo? Ó, e só para fechar aqui, que era só uma aulinha bem rápida, no fim acabei falando muito aqui. Olha só. Então, para Rousseau, Ô, professor, linguagem. Oi, sim, pode falar. mas é que, tipo assim, ultimamente eu até tinha visto, nossa, faz muito tempo, numa aula de inglês, que, na verdade, o que a gente quer é a abreviação, tipo, não é que tá na forma culta da língua portuguesa, mas geralmente você nem fala mais você, a gente sempre fica querendo abreviar pra deixar o diálogo mais rápido. Tipo, a gente Sim. abrevia pra V e o C, entendeu? E aí já Isso entendem todo mesmo. mundo. Exatamente, no WhatsApp a gente não usa, não dá tempo de ficar escrevendo você, não é? Então, realmente escreve isso, escreve um outro código que é compreensível. Mas, ó, isso é interessante, viu, Breno, que você colocou, porque o código, ó, os códigos do WhatsApp, eles não são parte da linguagem formal. Ele na verdade, olha só, ele é uma figura de linguagem. Olha, parece E uma aula se de você português. fica usando, se você fica usando muitas vezes a mesma palavra no WhatsApp, ele dá a entender que o que você quer é sempre ficar usando essa palavra, aí ele vai botar no seu vocabulário. Isso, mas ó, o que eu quero dizer é o seguinte: essa linguagem, por ela não ser uma linguagem formal, ela não entra no idioma, certo? Ela vai continuar existindo, mas por um tempo. Então, por exemplo, aí sim, lógico, se todo mundo falar por muito tempo, se virar uma regra, todo mundo usando isso, aí sim, ela entra para a língua formal. Tá joia? Mas caso contrário, ela chega no momento e passa, certo? Vou dar uma ideia, por exemplo. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, a palavra galera. Ó, a palavra galera. Vocês falam isso? Sim. Não. Ah, Não, depende, as pessoas usam ainda, mas a gente não usa, tipo assim, ai, vamos ficar com a galera, entendeu? Isso não é comum, não é? Não é? Olha É, só. Então, quer dizer, era uma figura de linguagem que era usada num momento da história, certo? Já não se usa mais. Outra ideia, por exemplo, ô moçada. Olha só. Ó, vamos ficar com a moçada. Isso, olha só, não se fala mais,
certo? Então, são apenas linguagens momentâneas, tá joia? Que depois elas vão sumindo, ao passo que nós vamos evoluindo, certo? Mas aí vai Agora, da pessoa também, professor. Tipo, às vezes tem pessoas que falam, tipo, a professora de química, ela falava bastante moçada. Tem algum exatamente. professor. E aí, tipo, de você ficar frequentando e ficando bastante tempo com ela, você acaba pegando e falando moçada também. Isso mesmo, acaba reproduzindo, é verdade. Mas de fato, acontece isso muito, se adaptar ao outro. Mas existe a questão, assim, de cada momento, de cada época. Então, por exemplo, a professora, por que ela fala assim? Que era da época dela falar dessa forma, certo? Vocês não falam, mas vocês já criaram outros códigos de comunicação, que logo quando vocês ficarem mais velhos, já vai ser ultrapassado também. Então, sempre vai existir outras figuras de linguagem, certo? Tá, já? Ó, mas não se preocupem não, aqui mais era para vocês entenderem essa diferença mesmo, certo? Ó, não é aula de português não, senão vocês vão confundir com o professor Rodolfo aí, tá joia? Beleza, pessoal? Beleza. Beleza. Ó, e só para terminar aqui com a filosofia, voltando na filosofia. Olha só, então pro Rousseau, linguagem, além de ser expressão do pensamento humano, divide-se em duas formas, são os gestos e a articulação, certo? Pessoal, então os gestos, vamos pegar a linguagem de sinais, a Libra, que eu coloquei o desenho aqui para vocês, olha só, a Libra, se nós pensarmos, ela não tem a fala, não é? Mas o que ela tem? O que ela A tem? parte comunicação, visual? Isso, a parte gestual, isso mesmo. Olha só. Então, a língua, ela necessariamente não precisa ter a fala, ela pode ser por gestos, tá joia? Pena que esse ano não vai dar pra fazer a dinâmica, eu sempre faço a dinâmica do surdo e o mudo na escola, e aí vocês entendem melhor essa parte com a dinâmica. Mas olha só, então existe isso, a linguagem, ela acontece exatamente por essa forma. E a articulação. Por exemplo, pessoal, uma pessoa que ela tenha deficiência auditiva. Então, olha só, ela não vai me ouvir, mas ela vai ser capaz de ver a articulação da minha boca e vai tentar imaginar o que eu estou falando, certo? Então, olha só. Mas isso se ela não nasceu surda. Porque se ela nasceu surda, ela não consegue. Mesmo que você fale, ela não consegue identificar. Porque ela Isso nunca mesmo. ouviu, nunca teve contato. Muito bem, é verdade mesmo, é isso mesmo. De fato, nós tínhamos aí o ano passado, não sei se vocês se lembram de um aluno, o Pedro, e o Pedro, ele assim, tinha um intérprete que ajudava ele, mas ele, a maior parte da aula, ele ficava olhando pra gente, então ele tentando imaginar. Mas realmente aconteceu isso, Kézia, que você falou. Ele não nasceu daquele jeito, ele teve um problema na audição, e aí por isso que aconteceu aquilo, certo? Mas é isso mesmo. Muito bem. Bom, mas vamos lá então. E o Schopenhauer? Schopenhauer é um filósofo pessimista, que para ele a vida é uma tragédia, um sofrimento. Olha só. Ele diz: a palavra dos homens é o material mais duradouro. Se um poeta deu corpo à sua sensação passageira, como as palavras mais apropriadas, aquela sensação vive através dos séculos nessas palavras e é despertada novamente a cada leitor receptivo. Então ele está falando para nós o seguinte, pessoal, a linguagem ela é tão importante na nossa vida que um dia nós vamos morrer, um dia nós vamos deixar de existir, mas se nós escrevermos a nossa vida, isso ficará para sempre, certo? Olha só, Schopenhauer já morreu faz muito tempo, mas ele continua vivo a partir da leitura daquilo que ele escreveu, certo? Então, a linguagem, ela é a única coisa que nos possibilita sermos imortais. É o Certo? filósofo de Schrödinger. A quem? É o filósofo de Schrödinger. Olha, isso eu não sei, viu? De onde é isso? Não, tipo, a teoria do Schrödinger, tipo, que pode estar morto e vivo ao mesmo tempo. Muito bem, isso mesmo, é nessa ideia, você consegue reviver, na verdade, ser imortal, na verdade, muito bem, certo, pessoal? Bom, e a atividade dessa semana é uma atividade, eu coloquei bem simples, coloquei uma só para não ficar muito pesado, que eu vi que vocês estão sofrendo bastante. Olha só, vocês só vão elaborar a partir do que eu falei aqui na aula, ou a partir se quiserem pesquisar um pouquinho mais, podem pesquisar, vocês vão falar uma definição de língua e linguagem, certo? E vão escrever, então, aqui, ou mandar essa por e-mail para mim, certo? Eu não fiz o roteirinho pelo Google Forms, porque era só uma questãozinha, então era mais fácil mandar mensagem mesmo, que não tinha erro, tá joia? Tudo bem, pessoal? Tá difícil a atividade ou Tudo. tá assim? Não tá não, professor. Não, né? Tá certo. Não.
Beleza, então. Ó, eu só coloquei. Ah, esqueci de pôr aqui, ó. Só não pode copiar daqui. Tem que ser, na verdade, uma reflexão de vocês aqui, tá bom? Era uma reflexãozinha. Sim, Maravilha. senhor. Perfeito. Olha só. E agora vamos para o projeto de vida. Estão cansados? Deixa eu ver que horas são. Meio-dia. Nossa, passou do horário. Nossa, era para ser rápido, no fim acabei falando demais. Querem que eu continue outra hora essa aula ou tá bom assim? Ou posso continuar assim mesmo? Pode continuar, professor. Ah, então Tranquilo. maravilha. Nossa, eu tentei reduzir, mas não deu certo hoje esse slide. Eu queria tentar até meio-dia terminar a aula, mas não teve jeito. Bom, pessoal, nessa aula, olha só, agora, até as 4 primeiras aulas de projeto de vida, elas eram, na verdade, iguais às do ano passado, que era para vocês se conhecerem, para falar um pouquinho de vocês, e pensar um pouco no projeto que vocês iam desempenhar. Agora, vocês vão atuar nesse projeto, tá joia? Então, olha só, nós vamos começar a pensar sobre as histórias de vida e como ver o mundo com outros olhos, ver o mundo a partir de outra visão, certo? Olha só, então, vejam bem, nós sabemos que o mercado de trabalho vai exigir de nós que nós tenhamos um projeto para a nossa vida. Você não pode chegar numa empresa e falar, eu não sei, eu não tenho nada para fazer. Se quiserem me contratar, eu faço o que eles pedirem. Vocês automaticamente vão perder o emprego, certo? Porque a empresa, ela quer alguém já qualificado. Mas como ter qualificação? Você tem qualificação não apenas por certificados, diploma. Aliás, pessoal, o mundo de hoje não pede mais isso. Muitas empresas nem querem mais aquele currículo elaborado, cheio de coisas. O que ele quer é essa capacidade de abertura ao novo. Que vocês terão que ter, certo? Muito mais do que realmente ter um monte de papel. Tá joia? E aí, lógico, para ter qualificação, eu preciso saber o que eu sou capaz de fazer. Tá joia? Olha só. Então, no caso, eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre o trabalho jornalístico. O que vocês acham do trabalho jornalístico? Como assim? Tipo, qual pergunta? O papel do jornalista, o papel da imprensa. O que vocês acham que eles fazem? Como é que é o trabalho deles? Você vai, pesquisa sobre, divulga os acontecimentos. Tipo, claro, pode não tá totalmente certo, mas a base, a teoria era pra ser essa. Isso, é isso mesmo. Mas aí, para fazer esse trabalho jornalístico, o jornalista pode chegar, por exemplo, só falar de qualquer forma e pronto. Ou ele tem que convencer a pessoa a ler aquilo. Sim, Tem ele que usa figuras convencer de... e também falar de uma forma que todos possam entender. A forma formal, no Brasil, por exemplo, a mais utilizada no próprio Brasil é a de... Como que é o nome? De São Paulo? Como pode falar? A Folha de São Paulo, o jornal? Tipo, a linguagem, tipo, cada região tem o seu sotaque, né? Mas o sotaque Certo. mais utilizado é o daqui da nossa região. De fato, isso é verdade. Aqui do Rio de Janeiro, é verdade, mas realmente, isso mesmo. Mas no caso, você tem que convencer a outra pessoa, não é? Por exemplo, você chega e coloca no jornal ali, morreu uma pessoa baleada, certo? Beleza. Aí, para dar enfoque, como é que seria essa notícia para fazer as pessoas lerem aquela notícia? Como que poderia ficar? Tipo, qual seria a notícia? Você tem uma base pra Olha, dar? um homem morreu baleado. Ele já logo mente, né? morto... Ele não. Não, ele fala, homem é Ele morto a mente. tiros. Há 300 tiros na região muito perigosíssima de São Paulo. Legal, Léo, muito bem, olha que bacana, certo? Se vocês pegarem o jornal, assistirem o jornal escrito, vocês vão ver que é dessa forma. Então eles tentam criar um jeito de te convencer a ler aquilo, a se inteirar do assunto. Às vezes você pega o Léo e fala, mas era isso a notícia? Puxa vida, mas aí você fala, qual que é a ideia? Você foi lá, você teve que ler, então por quê? Porque a linguagem possibilitou isso, olha, de novo a linguagem, ela tinha uma linguagem bonita por trás que convenceu você a ler aquilo, não é? Quem é que já entrou lá nas redes sociais e viu uma notícia e falou, nossa, eu vou ler, o que é isso aqui? E viu e depois viu que não era nada importante. Já me ocorreu.
Quase todo mundo, né? Quase todo mundo, exatamente, isso mesmo, certo? Bom, gente, então olha só, então vocês vão, na verdade, pensar ser jornalistas hoje. Eu queria que vocês pensassem mesmo dessa forma, pensassem como que vocês poderiam. Lógico, não estou dizendo que vocês vão trabalhar nessa área, mas que vocês tenham esse perfil, na verdade, jornalístico. Para isso, então, eu trouxe aqui 2 projetos de vida de 2 jovens que na verdade, conseguiram lidar com as competências socioemocionais que eu passei na aula passada e na aula retrasada, certo? Aquelas competências, a abertura ao novo, engajamento. Vocês se lembram, não? Sim. Sim, certo. Depois, se quiserem, eu passo, se tiverem dúvida, eu passo a imagem para vocês dessas competências, tá joia? Mas o que eu quero é que vocês, como que esses jovens enfrentaram isso? Vamos lá, então. Olha só. Tem aluno no Centro de Mídias, a Tainá. Tudo bem, Tainá? Muito bem. Olha só. Jovem estudante no API, no Vale do Ribeira. Descobriu sua vontade de aliviar o sofrimento das pessoas lendo livros sobre guerras. Descobriu que gostava de ser psicóloga. Pesquisou sobre a carreira pela internet e não identificou nenhuma universidade pública que ofertasse o curso naquele momento, situada na região em que vivia. Levantou os custos de fazer uma faculdade em outra cidade, com moradia e transporte. Identificou programas do governo que poderiam apoiá-la no seu sonho de ingressar no ensino superior. Foi aprovada em uma universidade federal. Acredita que o planejamento e a leitura foram essenciais para terem atingido os seus sonhos, certo? Então, no caso, pessoal, o que aconteceu com essa jovem? Ela tinha um sonho de ser psicóloga, buscou atrás, estudou bastante sobre e conseguiu. Isso. E olha, o que é importante é que está no final aqui, olha só. O planejamento, olha só, e a leitura foram essenciais para atingir esse objetivo. Certo? Então, pessoal, eu quero que vocês pensem a mesma coisa. Agora chegou o momento também de vocês decidirem. Eu acredito que todos vocês têm algum sonho, não é? Já pensaram no que vão fazer. Ontem eu estava conversando com a aluna da sala do terceiro C. Ela estava falando do sonho dela, tal, o que ela pretendia fazer, tal. Então, gente, chegou o momento de vocês também traçarem isso. Agora, o problema maior é como fazer isso, como colocar isso em prática, certo? Então, olha só, vocês terão agora que planejar essa ação de vocês, tá joia? Como que vão desempenhar, no caso, essa busca pelo ideal, tá joia? Tudo bem? Tudo bem ou não? Tudo bem. Maravilha. Bom, vamos para a segunda aqui então. Olha só. A segunda foi a mesma coisa. Depois eu quero que vocês leiam. É mais por causa do tempo ou quer que eu leia agora com vocês? Pode ler, professor. Pode ler? Então tá jóia. Jovem estudante que durante o ensino fundamental costumava ser muito acionado por seus professores por não estar prestando atenção e engajamento nas atividades propostas. Decidiu que precisaria mudar sua postura no ensino médio para ingressar em uma universidade. Percebeu que era bom falar em público e acabou se tornando presidente do Grêmio de sua escola. Apaixonado por esportes, também foi parte do time de basquete da unidade escolar. Juntando suas paixões e talentos, decidiu que gostaria de ser educador físico. E a decisão foi muito difícil, marcada por dúvidas. Ele não foi direto para o ensino superior. Ao terminar a educação básica, o ensino médio, isso porque precisava trabalhar para garantir a renda. Durante o ano que trabalhou, se envolveu voluntariamente em uma ONG que aposta no esporte para desenvolver o protagonismo de jovens. Depois de organizar a sua vida financeira, ingressou na universidade. A sua experiência com a ONG e no Grêmio da escola foram fundamentais para lhe ajudar na organização da rotina de estudos no ensino superior. Hoje ele é professor de educação física, certo? Então, pessoal, vocês viram? Olha só, esse aluno, ele poderia ter abandonado ali, quando ele achava que ele não era bom estudante. Mas ele aceitou a derrota, aceitou que não iria ser ninguém? Não. Não. Não tá falando aqui a parte, puxa vida. Olha só, não, ele foi à luta, mas ele viu que ele não tinha dinheiro para fazer. Olha só, ele teve que trabalhar como muitos de vocês. Não adianta pensar, puxa vida, eu vou terminar o ensino médio e vou fazer faculdade. E aí, se não vai fazer a faculdade ano que vem, puxa vida, eu não vou conseguir mais, tal. Não, sempre haverá essa oportunidade. Então, ele foi trabalhar numa ONG e a ONG abriu os olhos dele para o desejo que ele tinha. Certo? Então é importante que vocês também consigam fazer isso, olhar para alguma coisa que lhe causa, por exemplo, uma alegria, algum talento especial, a vontade de querer aplicar aquilo que vocês querem.
Alguém poderia falar aqui qual seria o desejo, o sonho no futuro? Eu, da Você? minha profissão, Isso. eu pretendo me formar em 2 faculdades, engenharia civil e arquitetura, e depois que eu tiver formada nas duas, eu pretendo abrir minha própria empresa do ramo. Perfeito, perfeito. Olha, é fantástico e é um ramo assim próspero. Muito bem. E agora você vai precisar traçar as metas para isso. Olha só, lógico, tá mais fácil do que se imagina. Você só tem que passar no vestibular. Aí tem aqui em Bauru, na Unesp de Bauru, a engenharia. Não sei se tem engenharia civil aqui. Engenharia civil, eu não lembro. Eu acho que é mais na área de eletrônica aqui, a de Bauru. Mas olha só, você teria que procurar, mas tem a arquitetura, tem aqui, você pode começar, por exemplo, para não sair de Bauru, fazer arquitetura para iniciar isso, certo? Olha só, e o que seria legal, porque você vai perceber que a faculdade não é bem exatamente o ideal que a gente busca, mas o desejo seu do objetivo, sim, que é legal. Você poderia, por exemplo, trabalhar numa área, trabalhar numa empresa que já faz isso, para ter uma experiência com isso, para ir, olha só, não ficar só na faculdade, mas aprender realmente como transformar isso, tá joia? Olha só. Então, pessoal, Sim, professor. No caso, essa é a minha meta. Enquanto eu faço uma faculdade, eu vou estar fazendo primeiro a minha faculdade e trabalhar no ramo. E continuar trabalhando enquanto eu faço a outra. Aí depois que eu estiver formada nas duas, estiver com bastante experiência, inclusive clientes, porque mesmo numa empresa, às vezes o cliente prefere meu estilo de trabalho. Aí sim, eu pretendo abrir a minha empresa. Não é algo tipo Nossa, do nada, assim. perfeito. Nossa, você já traçou, na verdade, seu projeto de vida. Isso é muito legal, isso mesmo. E você tá totalmente tá no caminho certo mesmo, é isso mesmo. Olha só, porque não dá só pra gente, faz a faculdade, depois aí eu vejo o que vai fazer na minha vida, não. O trabalho, na verdade, vai ajudar nisso, vai possibilitar que você consiga realmente ir além daquilo e trazer para a realidade aquele desejo. Legal, legal. Muito bem. Certo? Alguém mais quer falar? Ou tudo bem até aí? Ó, eu vou adiantando então por causa do tempo, tá joia? Bom, pessoal, então olha só. Então, essa passagem que vocês terão vai ser uma passagem doída do ensino médio para o mercado de trabalho, porque vocês não terão mais essa oportunidade da escola ajudar vocês. Então, vocês precisam agora, por isso, decidir a vida, traçar essa vida, tá joia? Bom, então, o que eu quero de vocês? Que vocês pesquisem alguma história de alguma pessoa que conseguiu, na verdade, se dar bem, conseguiu crescer na vida, tal. Mas quiserem contar a história da Kézia, pode contar também, olha só que legal, já está no caminho certo, tá joia? Mas eu quero que vocês tentem, pessoal, fazer um perfil jornalístico. Mas como vai ser isso? Não se preocupem, a ideia é que vocês vão falar de uma outra pessoa, mas tentando convencer a pessoa sobre que aquilo mesmo, como que ela tem que fazer a vida dela, como que ela tem que no caso, pessoal, usar as habilidades para chegar ao seu ideal, tá joia? Certo? Então, olha só, vocês Pode têm usar, vários tipo, exemplos. familiar, amigo, sei lá. Pô, nossa, legal. Se quiser contar de alguém da família que tem um exemplo, que deu certo, que conseguiu superar, tal, chegar ao objetivo, pode contar. Isso seria legal. Tá joia? Tranquilo. E se eu quiser contar, tipo, de alguém que já é famoso, tipo Steve Jobs? Perfeito, pode contar dele também. Pô, perfeito, certo? Então, Mas o legal é trazer, por exemplo, pessoas que são poucos conhecidas mesmo. Mas o que eu quero mesmo é o jeito que vocês vão contar isso, tá bom? Certo? certo. Maravilha, então. E aí, podemos semana que vem? Eu quero até começar com um projeto de vida aula. Aí vocês apresentam essa ideia, vocês vão falar um pouquinho sobre isso. Tá joia? Uns 2 minutos, 3 minutos para cada um falar. Beleza? Se quiserem, não é obrigatório, não. Só se quiserem mesmo. Beleza. Beleza, então? Certo, pessoal? Então, essa que vai ser a aula de vocês, tá joia? Certo. Pesquisar uma pessoa, pesquisar e fazer, ou entrevistar a pessoa, que vai ser o caso do Breno, olha só. E aí fazer, então, essa historinha e contar a história dela, tal, num texto jornalístico. Beleza? Beleza. Beleza. Bom, alguma pergunta? Não.
Não? Então, pessoal, então vou encerrando a aula de hoje. Vou levar para a coordenadora, então, falando a angústia que vocês têm, que as aulas estão muito pesadas, para ver se dá para reduzir alguma coisa, tá joia? E aí eu falo para vocês o que ela falou disso, tá bom? Maravilha. E a gente tem o próximo encontro. Pessoal, tudo bem as aulas de quarta-feira, de quarta-feira, manter? Querem dar uma folga, uma parada? Não, tranquilo. Tranquilo? Não, tá Então tudo tá bom. certo. É até melhor assim, professor. Então tá bom, então. Eu vou tentar reduzir a semana que vem. Pode deixar que eu vou cortar um pouco de slide para ver se eu É consigo que a fazer. gente também fala bastante, né? Por Mas isso que isso é fica legal, nossa, é grande. muito gratificante, pessoal. Olha, é uma das aulas mais esperadas da semana, viu? Fico quarta-feira esperando para falar com vocês mesmo, porque é gostoso, eu acho legal isso, esse conhecimento que vocês têm. Então é Que uma troca de fofo. experiência mesmo. Isso é bacana. Tá joia? A gente que agradece, professor. Obrigado, obrigado. Tá certo. Bom, e até a próxima semana, então. Certinho, Até, professor. professor. Tchau, tchau. Até, professor. Até. Tchau, Boa tchau. semana aí, professor. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.